Queridos irmãos, amigos, professores, alunos da EBD, eu sou a professora Persiliana e participo aqui da Escola Dominical na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Londrina. Agora já estamos no terceiro trimestre do ano, estudando um tema extremamente que chama muito a nossa atenção, que é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Eu vejo assim, irmãos, estas lições desse tema como um verdadeiro alerta para nós não vivermos desapercebidos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque muita gente vai vendo os acontecimentos, vai achando que tudo é normal. Não, não é assim. Nós como crentes, que é a Igreja de Cristo que aguarda o retorno do Senhor, ela precisa estar alerta, precisa estar sempre atenta a tudo que acontece ao seu redor. E eu creio que a CPAD teve assim uma iluminação muito grande para trazer esse assunto nesse momento. E hoje, nessa oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 11. Ela traz o seguinte título: A sutileza das mídias sociais. Um assunto extremamente novo, um assunto que é envolvente, e ela está aí para ser usada pela igreja. Essas mídias é um instrumento valoroso, mas em tudo nós precisamos ter realmente o cuidado, o apreço, não é? Então a nossa revista, ela começa dizendo assim o texto áureo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso está lá no capítulo 12 de Romanos, o versículo 1. E a verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Aliás, uma ferramenta extremamente valiosa, que não pode ser deixada de lado. Romanos 12, de 1 a 3, é a leitura bíblica em classe, e também o versículo 16 e o 17. A introdução traz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais, elas tornam os que dela fazem uso moralmente responsáveis. Aqui nós precisamos estar atentos ao que a revista trata. Não é em si mesmo que elas são danosas, mas no uso, não é, de quem faz uso dessas mídias. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, diante da igreja, da comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios
que devam orientar a sua navegação no espaço virtual, como para tudo na nossa vida. A Bíblia é sempre o nosso referencial. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas, né, como está em Hebreus 4,12, e permanecem para sempre, 1 Pedro 1,25, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como no mundo virtual. Então ela sempre nos dará os parâmetros necessários de comportamento, como é que vamos usar esses instrumentos para ser bênção e jamais maldição na vida das pessoas. Então nós vamos entrar no primeiro tópico da nossa lição, que diz os cristãos na era digital. Como é que fica isso? Como é que fica a nossa posição, o nosso agir diante dessa situação? A realidade do universo online. Em nossa introdução, já ficou claro que a nossa responsabilidade no uso dessas ferramentas não é que nós dispomos nos dias atuais. Qualquer deslize nosso no uso desses instrumentos podem se tornar um desastre para nós mesmos, né? Porque vai acabar nos envolvendo, para a nossa família e trazer também prejuízo muito sério para a nossa igreja. A nossa orientação para tudo é a Bíblia Sagrada. As suas orientações precisam ser seguidas se nós quisermos ser a luz do mundo. De acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo aqui nessa vida, nesse mundo, é passageiro. Nós devemos empreender o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia naquilo que é permanente, a palavra de Deus e a nossa vida eterna em Cristo. Aí sim nós devemos investir o máximo que nós pudermos. Então, nós como igreja nessa era digital, vamos tomar qual posição? Ficar alheios a tudo o que nos acontece e que de certa forma nos envolve também? Ou, o nosso tópico aqui fala da realidade do universo online, que realmente é um universo, é uma realidade universal. A revista coloca como marca da geração atual, pois em cada época grandes conquistas foram acontecendo na humanidade. Todos sabemos, por exemplo, que a ida do homem à Lua trouxe uma série de benefícios para a tecnologia, embora ainda haja pessoas que não creem que o homem foi à Lua. São marcas, são conquistas feitas pelo homem ao caminhar da humanidade. E a igreja, e nós cristãos, estamos inseridos nesse universo. Então aqui é que está o X da questão. A tecnologia, com todo o seu aparato utilitário, pode ser bênção ou pode ser o contrário, ser maldição, ser terrível. Precisamos examinar tudo com sabedoria, utilizar aquilo que convém. Então é preciso analisar os conteúdos, as mensagens, as imagens veiculadas pela mídia, pois ela pode o quê? Ser uma poderosa ferramenta para a propagação do Evangelho. O texto de João, capítulo 17, de 14 a 19, é muito claro o nosso papel, a nossa função no mundo. No verso 14, vemos que o mundo odeia os cristãos, porque os valores deles diferem dos valores mundanos. A igreja grita para o mundo os seus pecados, acusa-os sobre a imoralidade reinante. Jesus não pediu a Deus que tirasse os cristãos do mundo, mas sim
que os usasse no mundo. Portanto, não devemos evitar todos os relacionamentos com os não cristãos. Somos chamados para sermos o quê? Sal e luz. Está lá em Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Essa é a nossa tarefa, a missão para a qual Jesus nos chamou. Então nós temos que pensar muito como é que nós vamos nos posicionar nesse mundo. Somos chamados, somos convocados por Jesus para sermos sal, para sermos luz, fazermos a diferença. Então, diante dessa situação, do uso dessas ferramentas poderosas que é a internet, como é que nós vamos nos posicionar? Vamos ir com a maioria, não é? Achando que tudo é normal, ou vamos fazer a diferença e ser luz e ser sal? Essa é uma reflexão muito séria que nós devemos fazer. Cristãos conectados. A nossa revista aqui, ela fala da importância das cartas no início da igreja. Que função importante elas tiveram naquele tempo? E como ajudaram a levar o ensino e orientações da palavra de Deus? Se formos recordar, por exemplo, a nossa própria vida, nossas experiências, os que já estão aqui como eu na casa dos 60, 70 anos, que sem dúvida alguma foi um instrumento que nós usamos muito. Eu mesmo escrevi muitas cartas para parentes, meus pais ditavam cartas para eu escrever, mandar para tios que moravam longe, instrumento poderoso. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a igreja vinha enfrentando a pressão de uma heresia que prometia uma vida espiritual mais profunda por meio de um conhecimento secreto, uma forma primitiva de gnosticismo. Os falsos mestres estavam destruindo a fé em Cristo, minando o ensino da humanidade e da divindade de Cristo. Então, era um instrumento usado na época. E hoje, como não usar o WhatsApp, Facebook, o Instagram e tantas outras mídias de comunicação? A internet, bem como outros meios de comunicação, encerra-se em si mesmo uma contradição, porquanto ela pode ser um instrumento eficaz e também, ao mesmo tempo, para propagar o evangelho, como ela pode ser também uma ameaça à família. Então, essa ambiguidade de função, ela precisa ser lidada com muito cuidado, ser tratada com muito cuidado. Sabemos de membros de uma família mandando mensagens de WhatsApp dentro da mesma casa, dentro da própria casa, por preguiça muitas vezes de sair, de se locomover dentro de casa, do quarto para a sala ou da cozinha para o quarto, ou qualquer coisa parecida. Isso realmente a gente estranha, é um absurdo isso. Hoje, através do YouTube, podemos assistir no conforto do nosso lar a todo e qualquer tipo de pregação, de estudos bíblicos, estilos dos mais variados. E a nossa revista diz que há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Então, o que fazer diante de tudo isso? Fechar os olhos? Não. Quando lemos em Efésios capítulo 5, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Paulo se referia aos dias como maus, como está no versículo 16, pois via a urgência devido à influência do pecado. Devemos manter os nossos padrões morais elevados, agir com prudência e sempre se orientando pela palavra de Deus. Isso, irmãos, não é só para nós, professores da EBD, não é só para nossos pastores, nossos líderes, isso é para qualquer cristão individualmente. A palavra de Deus é o nosso parâmetro. Segundo ponto, os desafios de ser igreja na era digital. Quais são esses desafios?
Aqui o subponto 1 diz o seguinte: a desumanização. Foi incrível o que aconteceu com nossas igrejas durante o tempo do auge da pandemia, não é, do coronavírus. Muitas delas, nós aqui em Londrina foi um caso, foram obrigadas a fechar as portas, os cultos e todas as atividades, não é, de grupo ficaram suspensas por um bom tempo. Isso aconteceu mundo afora. Então, nesse intervalo, a internet entrou em ação com tudo, entrou mesmo para valer. Muitos, após o retorno dos cultos, sumiram das igrejas. Não retornaram à comunhão. A revista, ela deixa claro, ser igreja envolve contato. Não há cristianismo sem comunhão. A igreja é corpo. Essa passagem de Jesus com Tomé, chamando-o para tocá-lo e certificar-se de que ele era o mestre ressurreto, é espetacular. Jesus não foi severo com Tomé por causa das suas dúvidas. A dúvida de Tomé aprofundou a sua fé quando ele se aproximou de Jesus e pôde tocar o Mestre. Isso só acontece ao vivo e não à distância, não virtualmente. Tanto é que ele exclama: Senhor meu e Deus meu, porque ele viu, ele tocou, ele estava ao lado de Jesus. Jesus e Tomé estavam então assim próximos, né? Olho no olho. Então esse foi o diferencial. Não podemos permitir que o mundo virtual venha tirar algo tão precioso como a comunhão entre os irmãos. Nesse caso aqui nós recomendamos a leitura do Salmo 133, 3. E eu tenho assim, para mim, eu tenho bastante facilidade em relacionamentos sociais. E então, quando a igreja foi fechada, irmãos, foi muito triste. Não só para mim, creio que para muitos, porque a comunhão com os irmãos é algo insubstituível. O 2, mundanismo. Como já dissemos, Jesus nos convocou para sermos luz do mundo e sal da terra. Se um tempero não tiver sabor, ele não fará diferença na comida. Se não fizermos um esforço para influenciar o mundo, como nós iremos falar do amor de Deus? Do valor da morte de Jesus no Calvário? Estamos vendo com tristeza que a influência mundana está entrando pela porta da frente em muitas igrejas e sem pedir licença. Simplesmente entra e fica e vai trazendo todo tipo de distorção. No tipo de pregação, no estilo de músicas, na maneira de se vestir, no linguajar profano. Nossa revista destaca até mesmo a questão de pregadores que seguem personagens de destaque na sociedade, como artistas, jogadores, enfim, se deixando influenciar e tentando imitar algumas dessas celebridades. Para quê? Para ganhar notoriedade. A revista coloca bastante likes, né? E se tornar conhecidos pela grande mídia. E isso é um risco terrível. Se esquecem que o único a quem devemos dar honra e glória é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e glória. O ponto 3 diz o seguinte: a igreja e os pecados virtuais. Olha que seriedade. O sensualismo é o número 1. A sensualidade tem tido um crescimento vertiginoso. E todos os veículos da internet facilitaram demais essa propagação. Através deles, imagens, fotos, vídeos são compartilhados
por qualquer um, inclusive crianças. Haja visto os casos de pedofilia em todo o mundo cresceram de modo assustador. Quando em Efésios nós vemos não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27, é exatamente isso. Não dar espaço, não abrir brecha. Efésios 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Jesus é o dono da nossa vida. Estamos agora ligados nele. Ele nos dá poder para vencer o mal que nos rodeia. O segundo é o narcisismo. Chega a ser ridículo o que vemos com tanta exposição da vida pessoal e íntima sendo compartilhado pelas redes sociais. É um culto exagerado à própria imagem. É a realidade do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. A nossa lição traz o exemplo negativo, o exemplo nefasto da pessoa de Diótrefes, em 3 João, capítulo 1, versículo 9, que tornou-se arrogante e achando-se melhor do que todos. Não nos esqueçamos, João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. E Filipenses também, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, aqui no Evangelho que Jesus nos ensina, não há lugar para narcisismo. Vamos para o último ponto da lição. As mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual, tópico 1. A nossa lição deixa bem claro que o mundo virtual é um campo fértil a ser aproveitado para a pregação, a propagação do Evangelho, ainda que ele ofereça muitos riscos e perigos. Usando esse instrumento atual, também, de certa forma, estaremos cumprindo o ID de Jesus lá no capítulo 16 de Marcos, versículo 15. Na conhecida parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, vemos que ele lançou sementes por onde passava. Ele não foi irresponsável ao lançar sementes preciosas enquanto caminhava pelo campo. A sua meta era conseguir que o maior número de sementes germinassem em boa terra. Óbvio que houve desperdício quando algumas caíram ou foram sopradas, para áreas menos produtivas. É a nossa responsabilidade espalhar a semente, a mensagem da palavra de Deus. Quantas pessoas, quantos amigos nos grupos de WhatsApp que nós podemos alcançar lançando a preciosa semente da palavra de Deus. Não percamos essa rica oportunidade. O tópico 2, o pastoreio virtual. Aqui se fala de discipulado e pastoreio, outra área essencial, necessária e urgente. Com a pandemia, temos visto um crescimento de pessoas amedrontadas, pessoas inseguras, pessoas sem horizontes, até mesmo depressivas. E as redes sociais proporcionam interação com pessoas que vivem esses dramas. Realmente é uma porta aberta para a igreja atual. Mateus 28, 19 e 20 conclama ao ensino. Nós, os amantes da EBD, temos erguido essa bandeira. Ler, estudar a palavra. E no versículo 20, Jesus é enfático, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é uma ordem do Senhor Jesus. Devemos aproveitar ao máximo essas ferramentas
que a internet nos proporciona e não perder tempo com brincadeiras, com conteúdos que não acrescentam nada de positivo na vida das pessoas que estão carentes da mensagem transformadora do Evangelho. Nós precisamos aproveitar o máximo, de uma maneira que seja vantajosa, que traga crescimento para as pessoas. Isso é que nós precisamos refletir. E a conclusão, então, diz o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição. Dessa vez, vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ela pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil na qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar as suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Então não vamos perder tempo, com brincadeiras, com coisas banais, mas vamos aproveitar as mídias, todos esses recursos que estão ao nosso dispor para realmente espalhar a boa nova do Evangelho. Irmãos, desejamos uma excelente aula a todos e que Deus os abençoe.